Bom, vamos então para a nossa terceira atividade, que é o Wordstorming. Essa atividade, ela é ótima para ser trabalhada com o nível básico e ela serve para expandir e relembrar vocabulário. Pode ser trabalhada também com nível intermediário e nível avançado, porém creio que algumas adaptações precisam ser feitas. Mais uma vez, a turma precisa ser dividida em grupos, tá? E ela é composta por duas fases. Nessa primeira fase, o professor vai dividir a turma em grupos, tudo bem? E nesses grupos precisam ter dois representantes, que serão chamados de representante 1 e representante 2. Cada grupo vai ter um tempo determinado pelo professor, tá bom? Para que a atividade seja desenvolvida lá no quadro. Bom, começou então a atividade com o grupo número 1, o professor vai sortear uma letra do alfabeto. O representante, então, ele precisa escrever no quadro a quantidade de palavras que ele se recordar que comece com aquela letra. E aí, todos os integrantes do seu grupo podem ajudar tanto a relembrar as palavras quanto no spelling. E aí fica livre a ajuda entre eles, tá bom? Depois disso, o representante vai contar quantas palavras ele conseguiu formar e vai deixar um número escrito lá no quadro. Todos os grupos vão ter a mesma oportunidade de ir lá na frente, ter a palavra sorteada e escrever a quantidade de palavras que eles se recordarem. A quantidade de letras e a quantidade de rodadas vai ficar determinada pelo professor de acordo com o tempo que ele tem para trabalhar. Ainda, então, nessa primeira fase, o representante número 2 de cada grupo é chamado para ir até o quadro e circular de 3 a 4 palavras para que seja trabalhado posteriormente. Tudo bem? Então, feito isso, os representantes vão até o quadro, circulam as palavras e voltam para suas mesas. Nessa segunda etapa, lembrando, gente, que se o professor quiser trabalhar essa atividade com turmas de nível intermediário ou avançado, é interessante que ele estabeleça algumas regras. Por exemplo, as palavras que nós queremos no quadro são apenas verbos ou palavras com no mínimo ou no máximo 4 letras, que aí aumenta um pouco o grau de dificuldade, tá bom? Então, indo para a segunda fase. Nessa segunda fase, com as palavras já escolhidas, as turmas precisam montar textos com aquelas palavras circuladas no quadro. Feito isso, os representantes vão até a frente da sala, vão ler as suas histórias e, mais uma vez, o professor pode dar aquele desfecho da nossa segunda atividade, que é dos alunos escolherem a melhor história. A melhor história, então, vai receber uma quantidade de pontuação determinada pelo professor. Ao final, vai ter a somatória da quantidade de palavras com a somatória da melhor história. E aí você pode premiar então a turma que tiver ganhado ou colocar as outras turmas para pagar uma prenda e aí você vai deixar a atividade bem divertida. E é essa a nossa terceira atividade. Vamos para a próxima?